Ei aí, galerinha do YouTube, galera do meu canal, mano, como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Bom, vamos lá. Vamos falar aí do clássico, né? O choque rei entre Palmeiras e São Paulo, onde o Palmeiras sai classificado de uma maneira assim muito conturbada. Palmeiras mereceu a classificação? Não. São Paulo mereceu a classificação? Não, porque eu acho que ambas as equipes fizeram uma ambos mereciam, na verdade, entendeu? Mas por tudo que fizeram no Campeonato Paulista, de fato, pra mim, na minha opinião, o Santos merecia mais estar na final do que Palmeiras ou São Paulo. Minha opinião, tá? A final já deveria ter sido Santos e Corinthians, vamos dizer assim, por tudo que apresentaram. Mas enfim, São Paulo e Palmeiras, um jogo onde fica marcado pela arbitragem, né? Uma arbitragem péssima, horrorosa, horrenda, passiva de ser a pior arbitragem já tida num clássico entre Palmeiras e São Paulo. Esse árbitro vai ficar rotulado por muitos e muitos e muitos e muitos anos. O São Paulo vai entrar com um ofício, né? Aonde vai pedir a exclusão desses árbitros, né? Toda a equipe de arbitragem que participou nesse jogo de Palmeiras e São Paulo está entrando hoje com um ofício pedindo a exclusão deles, ou seja, esses árbitros não vão, esse quadro de arbitragem não vai poder mais apitar jogos do São Paulo Futebol Clube em nenhum campeonato. O São Paulo já fez isso há alguns anos atrás, isso para a própria arbitragem é péssimo, é horrível, é escandaloso quando acontece algo assim. Porém, o erro deles no jogo foi grotesco, grotesco. Não tem como falar do jogo em si a não ser sobre esse fator decisivo. Os árbitros decidiram o placar do jogo. Os árbitros decidiram quem iria para a final e quem seria, né, eliminado. Ah, mas o São Paulo já foi beneficiado outras vezes. Sim. Ah, mas o São Paulo já foi roubado outras vezes. Sim. Ah, mas o Palmeiras já foi beneficiado e roubado outras vezes. Sim. O que não pode acontecer é num lance desse ter o lance como teve, muito claro que não foi pênalti. É muito claro, é nítido que o Vitor Roque, antes de ter o contato com o Arboleda, ele já está se projetando ao chão, e quando ele vai fazer o movimento para poder, vamos dizer assim, conclusivo, para poder de fato enganar a arbitragem, ele chuta o Arboleda, ele que procura o contato. Cara, o Arboleda já tinha colocado o pé, estava parado, fazendo o movimento de recuar a perna, e o Vitor Roque provoca o contato. Não tem como. Eu tenho amigos palmeirenses, eu tenho alguns familiares palmeirenses, né? E óbvio, a zoeira rola, a zoeira acontece, tem que acontecer mesmo, é natural, é isso que dá graça ao futebol. Mas assim, quando você pede uma opinião sincera, quando vai de fato a conversar com essas pessoas, cara, você vê que os próprios palmeirenses falaram, não foi absolutamente nada. Lógico, uma esperteza, uma velocidade de raciocínio do Vitor Roque muito rápido, ótimo. Ele foi mesmo, é o centroavante. Para mim, centroavante tem que fazer isso. Ele tem que cavar, ele tem que tentar iludir, não só o centroavante, como os caras que estão ali na área para ganhar algum benefício. O futebol é malandragem, não é roubalheira, é malandragem. Se o juiz é burro, se o sistema é burro, se as pessoas que operam o sistema são mais burras ainda, a gente não pode fazer nada. Como muitas vezes o São Paulo foi benéfico e também não reclamou. O Palmeiras também, você não esperava que o Abel fosse chegar numa coletiva e falasse, não, porque o lance realmente não foi pênalti. Para! Isso não existe. Isso, aqui no nosso país, isso não existe. E se ele fizer isso, a torcida do Palmeiras, com tudo que ele ganhou, vai cair matando em cima dele. Então, assim, é balela achar que o Abel ia chegar lá na coletiva e falar que realmente foi pênalti, que realmente o São Paulo foi prejudicado, que o Palmeiras foi beneficiado. Não, cara, isso não vai acontecer. Quando a roubalheira acontece pro lado perdedor, obviamente a dor é maior, o chororô é maior, que isso e aquilo. Mas vamos às vias de fato.
O Caleri teve uma chance extremamente importante de cabeça, teve duas de cabeça. O São Paulo, assim, na minha opinião, aquela chance real de gol, aonde o cara fica cara a cara, um lance assim claro de gol, o São Paulo teve mais do que o Palmeiras, apesar do Palmeiras ter chegado mais ao gol. Arriscou alguns chutes de fora da área, como o Richard Rios, Vanderlan, e aí obviamente fez com que o Rafael trabalhasse. Mas para mim, chances reais, conclusivas a gol, para mim com o Caleri foram duas pelo menos, e mais uma vez o Caleri ele não consegue ser decisivo para o São Paulo. É chororô ficar reclamando do pênalti? Se você for pegar para ver, nem é, porque, cara, tá sendo unânime. Até a própria torcida do Palmeiras, né, aqueles que deixam o clubismo de lado, realmente reconhece que não foi absolutamente nada. E tirando esse lance, foram chances pro lado do Palmeiras, pro lado do São Paulo, que assim, para mim, mais uma vez, o Rafael aparecendo em momentos decisivos. Nem vou colocar uma culpa ali do Rafael ou do sistema defensivo do São Paulo, tá? Porque o São Paulo já estava fazendo isso o jogo inteiro. Obviamente que aos 90 minutos fazendo isso, em algum momento iria errar. Isso cabe uma parte de culpa do Zubeldia, porque o Zubeldia tem que passar um informativo, ó, o Palmeiras estava aceitando mais, agora o Palmeiras está subindo a linha de marcação, apertou, chutão para frente, irmão. É o professor que tem que passar isso. É o professor que tem que ver isso. Ah, os jogadores também? Lógico, os jogadores também. Só que os jogadores vai sempre levar ao pé da letra a tática do professor. Outra coisa. Arboleda. Eu já falei e repito. O Arboleda contra o Palmeiras não dá. Infelizmente o Arboleda, em jogos que é contra a equipe do Palmeiras... Cara, eu tô com uma pelinha no dedo aqui que tá me irritando. Jogos contra o Palmeiras, eu me lembro pelo menos de uns 3 jogos, assim, que o Arboleda ele erra contra o Palmeiras. Impressionante. Ele vai jogar todos os clássicos, ele vai jogar o Campeonato Brasileiro inteiro. O único jogo que ele vai errar vai ser contra o Palmeiras. Impressionante como o Arboleda contra o Palmeiras, ele erra consequentemente. Muitas vezes. Eu já falei, para mim o Arboleda nesse esquema de jogo do São Paulo, o São Paulo tem o Ferrarese que sabe trabalhar com os pés, tem o Alan Franco que sabe trabalhar com os pés, e nesse caso eu não sou nenhum ídolo, nenhum fanático do Sabino, mas é nítido que o Sabino tem mais qualidade em questões técnicas de saída de bola do que do Arboleda. Talvez o tempo, impulsão, tempo de jogo do Arboleda seja melhor, mas o Sabino na saída, por uma construção, que é o que o time do São Paulo pede hoje, o Sabino é melhor. O Arboleda ontem errou 2 passes aonde ele tenta forçar um passe. O Arboleda com ele ali tentando puxar uma criação de jogadas, não dá certo. Naquele meio do São Paulo ali, tem que ser o Alan Franco, ou tem que ser o Ferrarese, ou tem que ser o Sabino. São zagueiros que são preparados. Você vê que eles têm uma qualidade numa saída de bola, um passe. O Alan Franco, o Ferrarese, que já jogou como lateral, ele até tem um pouco do drible, bem pouco do drible. O Alan Franco também tem o drible. Então assim, são jogadores mais interessantes que o Arboleda. Já falei, o tempo do Arboleda no São Paulo já ficou para trás tem alguns anos. Para mim aí no mínimo uns 3 aninhos o Arboleda já ficou para trás no São Paulo. Acabou a história dele no Tricolor Paulista. Ah, é o jogador que tem mais tempo, tá indo para quase 10 anos no São Paulo, beleza. Mas tudo que já aconteceu, e eu nunca vou esquecer da vez que ele vestiu a camisa do arquirrival. Para mim, a história dele já se acabou no São Paulo faz muitos anos. Então assim, e sempre errando contra o Palmeiras, sempre contra o Palmeiras. Isso é imperdoável, na minha concepção, tá? Dá para preparar outros zagueiros, dá para preparar outros jogadores para poder exercer a titularidade no lugar do Arboleda. Sinto muito, mas para mim o Arboleda já era, tá? O jogo em si, o São Paulo teve oportunidades, já falei, né? Sul-Americana, na final da Sul-Americana, na classificação contra o Botafogo, no ano passado, desclassificação, aliás. Jogo de ontem
Jogos assim que é decisivo, o Caleri não aparece. O Caleri, ele vive um momento assim que, cara, ele tá ficando mais especialista em brigar com os zagueiros, em disputar uma bola, que isso e aquilo, do que faz artilheira. Faz pelo menos um ano aí, ou um pouquinho mais, um ano e meio, que o Caleri não é artilheiro do São Paulo. Ele não é um cara camisa 9 mais. Ele deixou de ser um cara camisa 9. Ele é brigador, ele é raçudo, que isso, aquilo. É, mano. E a gente não pode tirar esse mérito do Caleri. Só que o maior mérito do camisa 9, qual que é? Ser goleador. E isso ele não tá sendo. Hoje, na minha opinião, o André Silva, ele deveria ser o camisa 9 do São Paulo. Acho que hoje ele desempenha melhor o papel de 9 do que o próprio Caleri. O Caleri tem que ser banco do André Silva e, consequentemente, se bobear, o Rian Francisco virar uma segunda opção, o Caleri uma terceira. Ah, é salário alto? É salário alto. Mas daí você abre mão de um atleta desse. Você vai fazer o que se ele não está vivendo uma fase artilheira? Ah, mas Juninho, você já está chutando o Caleri do São Paulo? Não é chutar o Caleri do São Paulo, mas são fases. Se o André Silva hoje está fazendo mais gols, eu vou deixar o André Silva. Consequentemente, eu tenho que dar oportunidade para o Rian Francisco mostrar o futebol dele. E do que ele mostrou, ele está com competência para poder fazer seus gols. É um jovem, ele vai crescer de estatura, ele vai ganhar massa muscular. É um cara que está em evolução. E eu posso facilmente abrir mão de um Caleri que ganha 1 milhão e pouquinho dentro do São Paulo, para ter o Rian Francisco ganhando aí os seus 300, 400 mil, virando um cara de um super potencial para poder ficar pelo menos uns 3 anos atuando com a camisa do São Paulo lá na frente e ganhando metade do que o Caleri ganha, entendeu? O Caleri não está entregando aquilo que ele recebe no mês, ele não está entregando aquilo que se esperava do Caleri mesmo de alguns anos atrás, o que ele fazia no São Paulo. Ele era um cara artilheiro há uns 2 anos atrás, ajudou a gente na Copa do Brasil, não ajudou na Supercopa do Brasil, muito pelo contrário, acho que estava até operado, se eu não me engano. Mas assim, hoje, talvez pela fase artilheira, se tivesse o André Silva ontem no jogo, pelo menos, aquele gol que o Ferrarese desvia a bola para o meio da área e ele tá sozinho e ele perde o gol, eu acredito que o André Silva teria feito aquele gol, tá? Eu acredito que o André Silva teria feito aquele gol. Ah, mas o São Paulo perdeu por causa da arbitragem. Eu acho que não foi só por causa da arbitragem. Lógico que a arbitragem teve uma influência, assim, monstruosa, sim, principalmente pelo fato do pênalti, ter dado um pênalti que realmente não existiu, tá? Eu nem entendo como interpretativo, ele não existiu. Mas assim, se o André Silva tivesse em campo, pelo menos o São Paulo teria levado esse jogo para os pênaltis, né? E do jeito que o Rafael cresce nesses jogos decisivos, principalmente contra o Palmeiras, que eu acho absurdo. O Rafael, ele cresce nesses jogos que a gente precisa dele, ele mostra que realmente é um goleiro muito bom. Não sei não se não ia dar ruim pro Palmeiras, né, se esse jogo vai para os pênaltis, viu? Luciano não apareceu. Vou criticar um pouco, né? Achei até ousado o Zubeldia ter colocado o Oscar como um volante de saída, Luciano, Lucas, Caleri, mas eu vou fazer uma crítica, mano. Luciano não é 10. Luciano não é 10. Quem pensa que o Luciano é 10 é burro. É burro. Você quer deixar o Luciano... Cara, a melhor posição do Luciano é ao lado do Caleri. É estar junto com o Caleri dentro da área. O Lucas e o Oscar ou o Lucas trabalhar pelas pontas, ou o Lucas trabalhar com o Oscar atrás desses dois jogadores, tá? Porque se colocar o Lucas no ataque e o Luciano aqui atrás dos dois, pra mim você tá invertendo as posições e tá sendo muito burro. Porque o Lucas ficou evidente ontem que ele pega essa bola, ele consegue fazer essa articulação ali no meio, tranquilo. Eu acho que tendo o Oscar junto com ele, para poder abastecer Luciano e Caleri na frente, é melhor ainda. Eu vejo o São Paulo atuando num 3-5-2 com Luciano e Caleri lá na frente, ou Luciano e André Silva, que eu acho que hoje é o que mais indica, e o Lucas e o Oscar trabalhando pelo meio, entende?
Então assim, cara, você falar pra mim que o Oscar vai virar um volante, cara, tá jogando dinheiro no lixo. Tá jogando dinheiro no lixo. Se você falar que o Oscar vai ter que ser um volante de saída, pode parar. Tá tudo errado. O Oscar, ele tem que jogar próximos aos atacantes. Ele tem que... É ele... O que a gente mais ficou pedindo há uns 2 anos aí? A gente não tem um camisa 10 que abastece os atacantes. Não temos. São Paulo vai lá, contrata o Zubeldia, vai querer colocar ele de volante. Ah, ele foi ousado para poder ganhar mais qualidade técnica no time do São Paulo. Mas, irmão, colocasse o Oscar junto com o Lucas lá próximo aos atacantes e colocava, sei lá, o Bobadilha, Marcos Antônio do lado do Alisson. Cara, quer ganhar mais qualidade, mas daí você tira a qualidade lá da frente. A bola mais chegou, pouco chegou lá no gol do Palmeiras. Sabe, umas coisas que não dá pra entender, cara. Tem umas coisas que é simples. É simples, faz o arroz com feijão e pronto, final. Mas não. Enfim, é isso, o vídeo já tá ficando extenso pra caramba, faz 16 minutos aí que eu tô falando. Se deixar, eu vou falar muito mais. E assim, o São Paulo não fez por onde. Realmente o Palmeiras, como eu falei, tanto o Palmeiras quanto o São Paulo, qualquer um ali que passasse, já nem merecia estar, porque eu acho que a campanha do São Paulo no Paulista foi fraca, do Palmeiras foi fraca também, quase caiu fora. E é isso, moçada, é isso. Não tem muito o que ficar falando, não. A arbitragem atrapalhou muito o esquema do São Paulo. Atrapalhou o esquema do São Paulo, atrapalhou o jogo do São Paulo, acabou com o jogo. Aquele pênalti dado, lógico, o São Paulo teve chances depois, não fez por demérito do próprio São Paulo. Aí o São Paulo que se vira, a verdade é essa. Mas é isso, não tem muito o que lamentar não, já foi, ficou pra trás. Agora é focar nos próximos campeonatos aí, que é Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Fechou? Espero que tenham gostado, deixa o like e já adianto aqui. Corinthians, abre o olho. Abre o olho. Tá ficando esquisito essa reta final de Paulista aí pro Palmeiras, tá? Tá ficando esquisito. Não sei não se não vai ter uma maracutaia aí pra ser o primeiro tetracampeão do Campeonato Paulista. E eu acho... Olha, eu nunca disse isso, mano. Eu nunca disse isso, que eu iria torcer pro Corinthians. Mas essa final eu quero que dá Corinthians, pelo simples fato do Palmeiras... Tem a Federação Paulista de Futebol tá muito boazinha com o Palmeiras, tem alguma coisa acontecendo. Tá ficando meio escancarado isso aí, porque o jogo era para ter sido sábado, já não foi. Mudaram para segunda-feira e aí me dá um pênalti escancarado que é unânime. Se você pegar 100 jornalistas, não é que 99 vão falar que não foi pênalti. Os 100 vão falar que não foi pênalti. Então, fica claro. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscreve no canal, tamo junto, valeu, falou e fui!